Lucas, capítulo de número 7, terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Se chegou em João, volte um pouquinho. Nós vamos fazer esta leitura dos versículos de número 23 até o versículo de número 27. Lucas, capítulo de número 7. Vou ler, irmãos, 23 não, vamos ler dos 24 até o 27. Lucas, capítulo 7, versículos de número 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos pátios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de que está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o caminho. Tenha bondade de sentar. Amado Senhor, eu oro a Ti nesse momento por essa palavra. Eu oro ao Senhor neste momento, que o Senhor venha trabalhar na minha mente, no meu coração, de tudo que anotei, escrevi, de tudo, Senhor, que planejei. Não seja feita nenhuma dessas vontades, se não for a Tua vontade. O Senhor prevaleça e o Senhor cresça e eu diminua. Que esta palavra, Senhor, ela penetre ao coração dos Teus filhos, da Tua igreja, e possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Eu oro em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar com você sobre o tema uma batalha inevitável. Esse texto em que acabamos de fazer a leitura é um texto que, como cristãos, certamente, se não todos, uma grande maioria o conhece. Porque faz parte de um texto em que Jesus, ele começa a conversar com aquela multidão acerca do último profeta do Antigo Testamento. E ele vai falar de alguém que foi o precursor da vinda do Messias. Ele vai falar de alguém que foi preparado por Deus para preparar a vinda do Filho de Deus. Não somente preparar o mundo com as pregações, mas também preparar o coração do povo para que pudesse receber o Filho de Deus. Eu fiquei pensando bastante nesse texto, porque o versículo em que lemos, ele começa fazendo aqui dando ênfase, ou fazendo uma colocação muito interessante. E ele começa dizendo que retirando-se os mensageiros de João, ou seja, retirando-se os discípulos de João. Isso nos remete a uma pergunta: porque Jesus, nesse momento, ele estava em Cafarnaum. Nós sabemos que de Cafarnaum
até a cidade de Naim, onde posteriormente Jesus vai, dá em torno de 40 quilômetros de distância. E nos chama a atenção porque os discípulos de João vai até lá. E para entendermos então, nos faz necessário entender por que eles estavam ali. Nós sabemos que neste mesmo capítulo 7, que algumas coisas aconteceram. Primeiro, a cura daquele centurião, que era o centurião do rei Agripa, e aquele servo estava muito enfermo. Então Jesus, depois de uma súplica daquele homem, Jesus se direciona até a casa dele. Mas antes de chegar à sua casa, alguém vai trazer a notícia para ele. Antes de chegar à sua casa, alguém vai dizer que aquele homem estava curado. Vimos ali que Jesus, ele cura a este homem sem precisar impor as mãos. Ele cura à distância. Isso traz um conforto muito grande para nós, porque sabemos que podemos orar no nome de Jesus e Ele operar. Podemos orar no nome de Jesus e Ele fazer um milagre. Podemos orar no nome de Jesus e Ele mudar uma causa, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Fato que eles veem esse milagre, e Jesus então sai de Cafarnaum e vai para a cidade de Naim. Chegando na cidade de Naim, no portal da cidade, eu acredito que todos sabem que ao entrarmos em alguma cidade do interior, tem os portais. Portal da cidade, que é aquele que faz a divisa que você está entrando. E algo interessante, que no mesmo momento em que Jesus está chegando ao portal da cidade, está saindo um cortejo fúnebre. E nós sabemos que esse cortejo, ele sempre acontecia, porque não podia sepultar ninguém dentro de uma cidade judaica. Então esse cortejo estava saindo. Aí nos vem certamente uma impressão: será que foi coincidência? E quantos não dizem dessa maneira? Foi coincidência. Ah, foi uma mera coincidência. Ah, por acaso Jesus chegou. Fato que Jesus, ele vai chegar ali naquele local, e ele observa que aquela mulher, ela chorava de tal maneira, que a Bíblia diz que o coração de Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, não chores. Imagino uma situação dessa, irmãos, porque em um momento como esta seria a única palavra que nunca deveríamos falar. Seria a palavra que deveríamos sempre evitar, mas Jesus usa essa palavra. Então diz a palavra que Jesus vai, toca ali naquele caixão, a Bíblia trata como esquife. Aqueles homens param e Jesus dá uma ordem que aquele moço levantasse, aquele jovem levantasse. Então aquele jovem levanta e ele é entregue para sua mãe, e ali há uma grande alegria, há uma grande temor. Eles glorificavam a Deus, se alegravam, como Deus tinha feito aquele milagre, como Deus tinha operado naquela família. Então, diante disso, eu fiquei pensando sobre isso que aconteceu, e me faz, e eu quero até pedir a você, me permita fazer um adendo a esse segundo milagre.
Porque esse segundo milagre parecia, ao primeiro momento, que foi algo que não se tinha planejado. E eu fiquei pensando, o que levou o Senhor Jesus à cidade de Naim? O que levou Jesus a andar 40 quilômetros? Porque depois disso, nós não vemos outra coisa acontecendo dentro da cidade de Naim. Não vemos. Não vemos em nenhum momento uma revelação de um propósito de Jesus dentro daquela cidade. Então eu posso dizer para você que isso é algo que às vezes nos chama atenção, porque durante a nossa vida nós sempre nos deparamos com alguns encontros estranhos, com algumas circunstâncias estranhas. Parece que essas coisas que acontecem não têm relação nenhuma com aquela situação. Às vezes parece, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Porque eu não creio no acaso, eu não creio numa coincidência. Eu creio que é plano de Deus, vontade de Deus, agir de Deus na vida de uma pessoa. Então nós vamos vendo essa condição aqui. Esse homem, ele está vivendo, essa mulher, ela está vivendo uma situação que para ela não tinha saída, mas Jesus estava lá. E eu vou dizer para você, porque creio que não há coincidência, que não há acaso. E quantas circunstâncias nós vivemos, que nós falamos assim, olha, eu nem estava esperando, de repente, por acaso alguém chegou, por acaso a pessoa brecou o carro, olha, foi uma coincidência eu te encontrar aqui. Não é coincidência, é propósito. E eu digo para você, amados, porque creio desta maneira. Se nós olharmos algumas passagens bíblicas, nós vamos vendo algumas coisas que aconteceram na história da humanidade. E eu posso citar algumas. Por exemplo, quando Abraão, ele é colocado à prova, Deus, ele leva Abraão ali no Monte Moriá, e ali no Monte Moriá, ele vai preparar todo aquele altar, vai colocar Isaac sobre a lenha, e ele vai imolar Isaac. Ele estava certo para imolar, mas quando ele levanta a mão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, ela fala sobre a teofania de Cristo. Então eu vou usar a palavra Cristo. Então, naquele momento, Cristo, ele grita para Abraão: Abraão, não faça isso, porque agora sei que temes a Deus. Quando Abraão olha para o lado, Deus já tinha providenciado ali um carneiro. Ele estava preparado, ele estava preso pelos chifres. Olha outra história, outro exemplo. O servo de Abraão, Abraão já velho, precisava que o seu filho Isaac casasse. O servo de Abraão faz ali um juramento de fidelidade, de buscar a esposa de Isaac dentro da sua família, e ele vai buscar a mulher. Mas quando ele chega ali na fonte, ele começa a orar a Deus, pedindo estratégia a Deus, e falando para Deus como deveria acontecer, para que ele tivesse certeza que não estava tomando a decisão errada.
Antes de ele terminar a oração, estava ali Rebeca, a mulher de Isaac. Será que foi coincidência? Deixa eu te falar uma outra coisa. Ruth e Noemi voltam para Belém. Elas voltam e ali saíram prósperas, voltaram pobres. E ela então, Noemi era sogra, Ruth. Um dia pela manhã ela sai a apanhar espigas. E essas espigas era aquilo que as pessoas que coletavam ia colocar, ou a espiga caía, eles não podiam abaixar e apanhar. Aquilo era para os pobres. E ela sai para apanhar essas espigas como alimento para a sua vida, para a sua família, para ela e para Noemi. Mas aonde ela vai apanhar espigas, ela não sabia. Mas ela então vai para o campo de Boaz. Boaz, nós sabemos que foi o remidor, foi aquele que teve a responsabilidade de sustentar aquela família. Ela vai para o campo de Boaz. Nós conhecemos a história e nós sabemos que nós sabemos também que Boaz foi o futuro esposo de Ruth, a bisavó de Davi. Será que isso também foi coincidência? Olhamos, irmãos, não somente mas nós também podemos olhar o exemplo de Paulo. Atos capítulo de número 23, Paulo estava preso e certamente ia ser levado para ser julgado, porque ele tinha apelado para César, e ele iria ser levado. 40 judeus colocaram um propósito, se comprometeram em jejuar, não comer e não beber, até que assassinasse Paulo. De repente, esse burburinho cai no ouvido do sobrinho de Paulo, e ele vai até a prisão e vai dizer para Paulo, para que Paulo ali tomasse cuidado. E nós sabemos o livramento que Paulo teve por causa desse conhecimento que esse menino teve. Será que foi coincidência? Olhamos para Jeremias, porque disse que então Judá seria levado para o cativeiro. Ele foi lançado numa cisterna, e diz que quando Jeremias cai nessa cisterna, ele começa a afundar, não tinha mais ninguém ali. De repente chega um etíope, ele estava afundando, o etíope salva o profeta Jeremias. Será que isto foi coincidência? Acredito que não. Acredito que não. Isso foi agir de Deus, foi vontade de Deus, foi plano de Deus para a vida dessas pessoas. Assim também como não foi coincidência Jesus chegar à cidade de Naim e aquele cortejo estava saindo. Eu quero dizer que esse mesmo Deus que operou na vida daquela família, operou na vida daquelas pessoas, é o mesmo Deus que continua operando na minha vida e na tua vida. É o mesmo Deus. O que nós precisamos é confiar na sua palavra. O que nós precisamos é acreditar que Ele vai fazer. Amados, eu fiquei pensando sobre isso, porque foi exatamente dentro desse cenário em que os discípulos de João, eles vêm até Jesus, eles contam para João, e diz: João, Jesus está curando, Jesus está abrindo os olhos de cego, Jesus está curando pessoas, Jesus está pondo em liberdade aqueles que estão cativos. E João, cheio de alegria no seu coração, ele separa então 2 discípulos para ir perguntar para Jesus: Senhor, tu és aquele que havia de vir, ou podíamos esperar outro? E Jesus vai dizer para eles: olha, diz para João,
disse para João o que vocês viram: cegos têm visão, mortos ressuscitam, enfermos são curados, e aqueles homens saem cheios de alegria. Após esses homens sair, é exatamente aí que começa o nosso texto. Jesus começa a falar à multidão, e Jesus começa a dizer para eles: olha, o que vocês esperavam ver desse João aqui no deserto? O que vocês esperavam ver deles? Uma cana abalada pelo vento? Eu não sei se vocês já viram, quem sabe aqueles que nasceram no interior sabem. As pessoas muitas vezes, hoje nem tanto mais, mas antigamente, porque a maioria das pessoas usam aquelas picapes no interior, porque eles passam ali no meio do canavial, no meio do trigo, eles saem assim derrubando tudo, mas no outro dia todas estão de pé novamente. É incrível isso, não quebra. Então Jesus disse para eles assim: vocês esperavam uma cana quebrada? Vocês esperavam alguém que vestisse vestes delicadas? Não, isso estão nos palácios, não é no deserto. Mas vocês esperavam ver um profeta? Então de fato vocês viram um profeta. Amados, olha que tremendo isso. Olha que tremendo. Porque o que Jesus está dizendo aqui, que ele era mais do que um profeta, ele foi o precursor, foi ele que preparou o caminho, foi ele que preparou o coração do povo para a chegada do Messias. Na altura daquela conversa, Jesus faz questão de mostrar para aquela multidão que João, ele não apenas era um profeta, mas ele cumpriu a incumbência que Deus colocou sobre ele de tal maneira, com tal excelência. E Jesus vai dizer, ele não somente anunciou a chegada do Messias, amados, mas João Batista, ele também enfatizou a necessidade da conversão. João Batista anunciou inclusive o arrependimento como a única maneira que o pecador tem para entrar no reino de Deus, é pelo arrependimento. É isso que ele vai pregar. Aquela pregação, amados, ela era tão tremenda, porque o que o João Batista ele está dizendo aqui, que para entrar no reino de Deus tinha que haver uma mudança completa. Para entrar no reino de Deus tinha que haver uma mudança de vida, tinha que haver uma mudança de mente e de vida. Eu precisava mudar minha forma de pensar, minha forma de agir, senão eu não entraria no reino de Deus. É por isso que o processo de santificação é um processo que dura por toda a nossa vida, porque todos os dias nós temos que nos santificar. Todos os dias nós precisamos ser melhores. Todos os dias nós precisamos ser santo. Por isso o Senhor diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Era essa maneira que ele estava ali. Amados, eu posso dizer para você sem medo de errar, são essas mudanças no nosso interior que geram mudanças práticas no nosso exterior. Posso dizer para você sem medo de errar, aquela pregação era uma pregação que eles nunca tinham ouvido. Essa pregação, ela mexia com os corações, ela mexia na alma das pessoas. E aquela pregação, as pessoas saíam dali dizendo, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, dessa maneira eu não vou entrar no reino de Deus, dessa forma o reino de Deus está muito longe. João Batista pregava com tanta ênfase, que as pessoas saíam dali, enxergando de forma clara os seus erros, enxergando de forma clara aquilo que eles tinham
pensado, agido, que não estavam em conformidade com a vontade de Deus. Por isso Jesus fez questão de enfatizar. Por isso ele disse, por isso ele falou de forma tão enfática. Desde os dias de João até agora, o reino de Deus é tomado à força. Desde os dias de João até agora. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Sabe o que Jesus estava dizendo nesse texto que nós lemos aqui? Que os participantes do reino de Deus receberão uma herança espiritual maior do que a herança de João. Oh, queridos, porque aceitaram pela fé, porque aceitaram Cristo pela fé. A obra foi consumada na cruz, e hoje nós estamos aqui crendo que vamos estar na eternidade com eles. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo, que João Batista, ele começou a pregar boas novas do Evangelho, e as pessoas, desde esse dia que ele começou a pregar, as pessoas começaram a ter desejo, e um desejo cada vez maior, de se aproximarem mais de Deus. As pessoas começaram a fazer um grande esforço para se aproximarem de Deus. Muitos tinham ali pensado que iam ver algo maravilhoso no deserto, mas o que viram foram algo comum. O que viram ali foi um homem que, aos seus olhos, talvez não tivesse tanta importância, mas a mensagem que o João Batista pregava, ela mexia. A mensagem que João Batista pregava, penetrava no coração das pessoas. A mensagem que ele pregava era uma mensagem diferente. Amados, esse esforço que Jesus está falando aqui, eu posso dizer sem medo de errar para você nesta noite, são as batalhas espirituais que travamos durante a nossa caminhada cristã. São as batalhas espirituais que travamos durante a nossa caminhada nessa terra. Então eu posso dizer para você, sem medo de errar, por isso todos nós somos, irmãos, tentados todos os dias. Somos tentados a ceder às tentações terrenas. Somos tentados a fazer a vontade da natureza caída. Todos os dias nós somos tentados a desistir. Todos os dias nós somos tentados a ser vencidos pelas provas, as lutas, as perseguições. Então eu posso dizer para você nesta noite, que as lutas, que as provas, que as tentações são pedras para impedir o nosso crescimento espiritual. São lutas que nós temos que travar para não cedermos. São lutas que precisamos travar para não sermos vencidos. E é essa luta que Jesus fala conosco nessa noite. Desde os dias de João até agora, o reino de Deus é tomado à força. É tomado à força. Precisa empregar força. O que Jesus está dizendo, irmãos, em outras palavras, é que eu e que você precisamos ter forças para lutar. E lutar muitas vezes não é contra as coisas exteriores, mas muitas vezes é com as coisas interiores. Precisamos vencer as nossas vontades, precisamos vencer o nosso coração, precisamos vencer os nossos sentimentos, precisamos vencer, amados, aquilo que tem vindo para nos tirar. Amados, quantas vezes os atrativos deste mundo estão tentando corromper os nossos corações. Quantas vezes nós lutamos, nós jejuamos,
mas parece que as forças são maiores que as nossas, parece que a tentação é maior que a nossa. Amados, como às vezes é difícil ser aquilo ou viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. É por isso que eu e você, nós temos que lutar. Nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Sabe que Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a volta do Senhor. Há uma necessidade de lutarmos para não cedermos, lutarmos para não sermos vencidos. Eu quero dizer algo para você: as pessoas que vão herdar o reino de Deus são aquelas, amados, que travar batalhas. As que vão herdar o reino de Deus são aquelas que vão lutar. Porque as coisas que citamos acima são obstáculos que querem nos tirar do reino de Deus. São obstáculos que querem nos impedir a entrar no reino de Deus. As pessoas que vão entrar no reino de Deus são aquelas que não deixarão ser seduzidas pelas mentiras do diabo. Igreja, são essas batalhas que travamos ao longo da vida, e tantas outras, são elas que nos capacitam a entrar no reino. Eu e você, nós estamos caminhando, não sabemos ainda quanto tempo temos, não sabemos ainda quanto tempo nós vamos estar aqui nesta terra. Então eu posso dizer para você, eu e você precisamos ser corajosos, eu e você precisamos ser valentes, eu e você nós precisamos lutar, defender a salvação que ganhamos de Cristo. Precisamos. É por isso que Jesus nos estimula, é por isso que Jesus nos encoraja a lutar. É por isso que Jesus nos encoraja, amados, a travar batalhas. Porque essas coisas são setas. Essas coisas vêm para nos tirar da presença do Senhor. As pessoas que vão herdar o reino de Deus, eu posso dizer para você também que são aquelas que não se deixam desanimar com facilidade. Ela luta, ela se esforça, ela jejua, ela pede ajuda, ela não desiste. Ela sabe, se a vitória não vir com a oração de hoje, vai vir com a vitória da oração de amanhã. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus, Ele não despreza uma oração com fé. Porque a oração com fé é que agrada a Deus. Se tem algo que não agrada a Deus, é a incredulidade. Por isso a palavra do Senhor dizendo, em Hebreus 11:6, Ele diz: peça porém com fé, não duvidando. Peça porém com fé. Então eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, lute, esforce, continue a sua caminhada com Deus, custe o que custar. Continue a sua caminhada com Deus. Continue a sua caminhada com Deus. Não deixe que as coisas terrenas tirem a sua visão do céu. Não deixe que as coisas terrenas seja suficiente para deixar você fora do reino. Deus tem algo para a sua vida. Por melhor que você esteja, Deus quer te colocar no nível maior. Deus quer te colocar numa posição maior. Deus quer te colocar numa posição melhor. Então lute. Hoje, amados, eu não sei a prova que você está passando, o ânimo que você está, ou o desânimo que tem te afligido. Lute contra esse desânimo. Lute contra essa provação.
lute, esforce, porque para você alcançar o reino, você precisa vencer essas coisas. Você lembra quando Paulo, dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante, ele começa dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? E o versículo 36 ele coloca algumas coisas: será a perseguição, a fome, a peste, a nudez, o perigo, a espada. Mas ele completa no versículo 37 dizendo: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas. Então nós temos poder para vencer. Nós temos poder para vencer, amados. Nós temos poder para vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós vamos alcançar os céus, porque Cristo morreu por isso. Cristo morreu para que eu e você tivéssemos direito aos céus. Então por isso eu disse a você que precisamos ser valentes. Nós precisamos ser corajosos, às vezes conosco mesmo. Nós não podemos distrair, não podemos ficar distraídos, igreja. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, hoje é um dia a menos para a volta do Senhor. Cristo está voltando. O Senhor está voltando. Hoje é um dia a menos. E tudo que o inimigo das nossas almas quer fazer é nos fazer desanimar, é nos fazer esfriar na fé. Lute, porque a sua salvação está mais perto do que o dia de ontem. Lute em nome de Jesus. Amados, Cristo vai levar a sua igreja. E esse tempo que Deus nos dá aqui nessa terra é suficiente para garantir a nossa entrada nos céus. Esse tempo que Jesus nos dá, e Ele sabe, Jesus sabe, que eu e você estamos apenas a alguns minutos da eternidade. Jesus sabe disso. Eu e você estamos apenas a alguns minutos da nossa entrada no reino de Deus. Mas Ele sabe, mas nós não sabemos. Então enquanto não chega a nossa hora, vamos batalhar, vamos lutar, vamos nos esforçar, amados, até chegar o nosso momento. Eu creio, amados, que essa tem sido a razão porque Jesus tem batido tanto no nosso coração. Eu creio que esta tem sido a razão porque Jesus tem mexido tanto com os nossos corações. Deixa eu falar algo para você. Nós sempre saímos de férias e sempre cultuamos. Mas essa nossa saída de férias, eu nunca senti tanta vontade de cultuar quanto esta. Meu Deus, que saudade, que vontade que eu estava. Que vontade. Então eu quero dizer para você, eu tenho sentido no meu coração Jesus trabalhado de uma maneira muito especial. Eu creio que Jesus, a insistência de Jesus trabalhar nos nossos corações é para que nós possamos ver as recompensas que estão reservadas para nós e lutar por elas. Tem recompensas, lutemos por elas. Lutemos, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Sonhe viver no céu. Sonhe. Sonhe estar no céu um dia.
Ainda que você não queira ir agora, mas sonhe. Por melhor, amados, por melhor que nós vivemos, nós precisamos travar uma batalha. E essa batalha vencida é que nos garante a nossa entrada no reino de Deus. O reino de Deus se conquista travando batalhas. O reino de Deus se conquista na oração, na leitura da palavra, muitas vezes em jejum, para vencermos as fraquezas que às vezes temos, em jejum para uma santificação individual, em jejum para vencermos algumas vontades que estamos tendo. Então, igreja, em nome de Jesus, sonhe viver no céu. Cada dia que passa, estamos mais perto desse lugar de descanso. E nesse lugar de descanso não haverá mais prova. Nesse lugar de descanso não haverá mais dor. A Bíblia diz que ali não haverá dor, nem clamor, nem choro, porque as primeiras coisas são passadas. Irmãos, é isso que desejo para essa igreja. E como tenho orado a Deus, sempre que vou orar, Deus, aqueles que o Senhor me colocou para pastorear, Jesus, nenhum deles se percam, mas que tenham a morada garantida no céu. Sabe, igreja, sonhe. Posso dizer para você que cada dia que passamos, estamos mais perto. Não se deixe vencer vencido. Não se deixe ser vencido. Eu não sei como você se encontra, mas Deus sabe. O céu, quando nós falamos de céu, ele é descrito por belezas imagináveis. O céu é descrito como ruas de ouro e de cristais. Mas ele diz que o céu é para aqueles que vencerem. Você tem lutado ou não? Como tem sido a sua luta? Você tem travado batalhas? Eu não sei, talvez você tenha desanimado. Se você não se empenhar nessa luta, se você não se envolver nessa batalha, você não vai conseguir vencer. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A nossa guerra é espiritual, não é contra o frágil inimigo humano, não. O frágil inimigo humano é como nós. Precisamos das misericórdias de Deus. Precisamos do favor de Deus. Ele não é ameaça para nós. Ameaça é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que não é contra a carne nem contra o sangue que nós devemos lutar, mas sim contra os principados e as potestades deste mundo. Então eu quero desafiar você. Talvez você está se desanimando por causa de pessoas. Talvez você está se desanimando por causa de coisas. Você está desanimando por causa de circunstâncias. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, trave uma batalha nesta noite e Deus vai te dar vitória. Trave uma batalha. Deus está nos conduzindo em batalha para termos a vitória. O reino de Deus é conquistado à força.
Hoje eu venci essa provação, amanhã eu vou vencer aquela tentação, depois eu vou vencer aquela circunstância. Deus vai me dando vitória. Nesta terra nós estamos vivendo de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Nós vamos vencer. Chegará um dia que essa luta vai acabar. Chegará um dia que as provas vão acabar. Chegará um dia que nós estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor vai olhar para você, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra, filho, entra pelas portas, entra pelas portas do teu Senhor. Sabe, igreja, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que todo esforço é necessário. Eu não sei as lutas que você venceu essa semana, que você passou essa semana, mas eu quero fazer uma oração com você, sabendo que estou nessa luta junto contigo. E o nosso Jesus nos dará a vitória. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Então eu quero convidar você a nós levantarmos um clamor agora, a apresentarmos a Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades, apresentar a Deus as tentações que têm tentado corromper os nossos corações. E quem sabe você possa dizer para o Senhor: Senhor, custe o que custar, eu vou permanecer na tua presença. Custe o que custar, eu não vou desistir. Custe o que custar, eu não vou perder. Custe o que custar, Senhor, eu vou alcançar a minha vitória, porque no Senhor eu posso todas as coisas. Senhor nosso Deus, eu quero apresentar cada um dos seus filhos. Eu quero apresentar, Senhor, esta igreja. Meu Deus, os teus servos que chegam aqui nesta noite, meu Deus, e que estão esperando, Senhor, uma vitória, estão aqui, Senhor. Senhor Deus, se rendendo diante da tua presença. Meu Deus, como tem sido difícil, Senhor. Como tem sido difícil, Pai, passar por esses momentos. Como tem sido difícil esperar tanto tempo e parece a vitória não vir. Senhor, quantos dos teus filhos podem estar aqui machucados, feridos, Pai, mas eu sei que há um bálsamo. Eu sei, Senhor, que há um bálsamo colocado nessa ferida nesta noite. Senhor, quantos dos teus filhos têm travado uma guerra, Senhor, no jejum. Senhor, vem trazendo vitória nessa noite. Nós sabemos que a batalha é inevitável, mas nós vamos batalhar, Senhor. Nós vamos nos esforçar, nós vamos nos empenhar ao máximo, e nós teremos essa vitória. Teu nome vai ser glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa haver perda, Senhor. Se o Senhor colocar as tuas mãos nesta causa, não vai haver perda, não vai haver desistência. Por isso eu peço ao Senhor agora: trabalha, Senhor, anima, Senhor, fortalece, Senhor, o coração desse teu filho, dessa tua filha. Senhor, traz de volta esse teu filho, esta tua filha. Senhor, planta eles na tua casa,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu quero declarar a vitória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sai daqui de posse da tua vitória, sai daqui de posse da sua vitória, em nome de Jesus. Eu quero convidar a equipe de louvor que venha se posicionando aqui para louvarmos mais um hino. Enquanto a equipe vai se preparando para louvar mais este hino, eu quero convidar você a tomar uma decisão por Jesus. Eu não sei se todos que estão aqui já servem ao Senhor, ou talvez alguns dos que estão aqui, por alguma razão, por causa de algumas decepções, se afastaram. Mas eu quero dizer para você que talvez você se afastou de uma igreja física, mas Jesus não se apartou de você. Você tem uma identidade, você é filho, você é filha. Jesus não vai te perder. É por isso que Ele te trouxe aqui hoje, para você retomar a sua caminhada com Ele, para você retomar a sua vida com Ele. Então eu quero te convidar, volta hoje para os caminhos do Senhor. Volta hoje, toma uma decisão agora e diz: eu quero voltar, eu não quero mais permanecer desta maneira. Você sabe, e hoje você está saindo daqui sabendo que a luta é inevitável, mas é na oração, é no jejum, é na busca, é na leitura que nós vamos vencendo, dia a dia, um dia de cada vez. Jesus diz assim: basta cada dia o seu mal. Então vai vencendo diariamente, vai dependendo de Deus diariamente, e você vai chegar lá. Nós chegaremos lá, nós teremos vida eterna com Cristo, em nome de Jesus. Se você quiser voltar hoje, levante a sua mão bem alta e diz: sou eu quero voltar. Alguém no nosso meio quer fazer essa decisão? Aqui embaixo nós temos alguém, aí na galeria nós temos alguém que quer fazer essa decisão. Levante a sua mão bem alta e diz: sou eu quero viver essa experiência com Cristo. Não há ninguém em nosso meio. Nós vamos encerrar essa pregação, nós vamos encerrar esse convite, mas eu quero desafiar você: lute pela sua salvação, lute e não deixe ser vencido em circunstância alguma. Amados, antes de